Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e tome na mão da pessoa mais perfumada do seu lado e aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este santuário com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este lugar nesta madrugada. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar essas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Eu estava pensando no que pregar, no que falar, no que repartir com os senhores e as senhoras, e o Senhor trouxe à minha memória o texto que eu li. O texto que eu li não é um texto para ser pregado em cultos normais, não é um texto para ser pregado em cultos evangelísticos. Até porque nos cultos normais, nos cultos evangelísticos, sempre vem aqueles crentes mais acomodados, vem aqueles crentes que estão com a vida ganha. Só vem para culto de vigília quem está lascado, gente. Eu tenho experiência desde criança. Só vai para vigília quem já tentou de tudo. É por isso que culto de vigília é o culto mais barulhento que tem, porque a pessoa não tem mais nada para perder na vida. Ela não está nem aí para quem está do lado esquerdo, do lado direito. Ela quer agarrar o anjo e só soltar ele quando a glória de Deus descer. Então, na minha experiência com Deus, eu sempre falo, quando eu prego em vigília, eu peço ao Senhor que me dê o outro lado. Eu quero conduzir vocês hoje a uma caminhada, talvez não mais para este mundo físico. Quero conduzi-los a um mundo sobrenatural, porque eu estou em uma igreja que acredita no poder dos dons do Espírito Santo. E em madrugadas como essa, o Senhor pode trazer presentes espirituais, e você pode sair daqui tomado em uma unção que você jamais sonhou existir em sua vida. Alguém acredita nessas coisas aqui? Robson, mude a música para mim. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, fica imaginando eu o que se passava na mente do santo apóstolo. Paulo, quando planta a igreja de Corinto, ele não é um ancião velho que escreve cartas profundas, como as suas epístolas paulinas entregues aos Gálatas ou aos Tessalônicos. Quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele rememora os áureos anos em que ali ele esteve. Paulo é enviado por Deus junto com Barnabé para plantar uma linda igreja em Antioquia, e logo depois de Antioquia nasce então o ministério de Paulo. E Paulo vai plantar a sua primeira igreja como pastor, como missionário e apóstolo. E a primeira igreja que ele planta é a igreja de Corinto. Então imagine vocês que o homem que vai plantar a igreja de Corinto passou 14 anos abandonado e isolado em Tarsis. Passou uma temporada ignorado por Pedro, por João e os pais da igreja. Ele agora recupera os 14 anos em e prega na cidade de Antioquia, virando a cidade de cabeça para baixo. A igreja começa a crescer. Paulo então começa a ter revelações profundas.
Então, quando ele se dirige para a cidade de Corinto, a terceira maior cidade da Grécia Antiga, ele entra em uma cidade onde a sociedade é movida pela filosofia de Sócrates, Aristóteles, Platão, uma sociedade completamente tomada pelo materialismo, e até o espiritualismo deles era diferente de todos os demais povos. Ora, os gregos amavam um céu que era muito perto da terra. O céu dos gregos era o Olimpo dominado pela tríade de deuses, entre eles Zeus, Poseidon e Hades. E desses três, então, todos os demais semideuses por eles plantados no mundo. Então os coríntios, eles se dividiam entre a materialidade e a espiritualidade. Quando Paulo vai plantar a sua igreja em Corinto, ele está jovem ainda, e ele está cheio do Espírito de Deus. E é para esta igreja que ele começa o ministério carismático. O ministério de Paulo em Corinto é um ministério surreal, é sobre-humano, é sobrenatural. As coisas que aconteceram em Corinto jamais aconteceram em Jerusalém, nem em Antioquia e nem em outras partes mais. Foi só para aquela igreja. Tanto é que quando ele vai escrever uma carta para sintetizar o culto da igreja de Corinto, ele começa a explicar para eles sobre os dons do Espírito, sobre os frutos do Espírito. E então, quando ele revela à igreja o tamanho da apoteose da glória de Deus, aquela igreja deixa de ser uma igreja normal para ser uma igreja sobrenatural. Imagine vocês que para entrar na igreja de Corinto, você não tinha como cultuar sem antes pegar uma senha na porta da igreja. Imagine você, para poder cultuar, ter que pegar uma senha. Pergunte para mim, senha para quê, pastor? Para você saber que horas que você podia profetizar. Porque todos os membros da igreja de Corinto eram profetas. Você não entendeu ainda, eu vou desenhar. Eu disse que todas as pessoas que congregavam em Coríntios eram cheios do Espírito Santo. Vamos imaginar, nós estamos em Corinto agora. Olhe de canto de olho para a esquerda. Esse aí tem o dom de profecia. Olhe da direita. Esse expulsa demônios. Olha o que está atrás. Esse opera com sinais, prodígios e maravilhas. Olha o que está à sua frente. Esse discerne espíritos. Aquele que está lá no fundo cura os enfermos. Aquele que está no outro lado opera com dom de maravilhas. Imagine você congregar num ambiente onde todos os crentes transpiravam azeite, onde todos os crentes eram possuídos pela glória do Eterno. Esse é o sonho de Deus para o Rio de Janeiro. Esse é o sonho de Deus para a sua vida nesta noite. Então Paulo planta esta igreja e discerne esta igreja, ele desvenda o céu. Mais tarde, quando ele volta a conhecer a igreja de Corinto, ele percebe que a igreja começa a sair daquela fase de igreja menina e começa a se tornar uma igreja madura. E todo ser humano, todo ser vivo, quando sai da fase de menino para adulto, ele acaba perdendo boa parte da sua essência. Ele acaba perdendo boa parte da sua simplicidade, da sua crença. Talvez tenha sido por isso que lá em Apocalipse o Senhor tenha reclamado com uma igreja: tenho contra ti, porém, que deixastes o primeiro amor de lado. Porque o primeiro amor é aquele amor que você ama sem esperar nada em troca. É o amor que te faz subir o monte, que te faz ir às vigílias, buscar a Deus, acreditar, jejuar, orar até abrir o céu. Era você, quando não falava em línguas, orava e pedia e queria falar em línguas todos os dias, até que recebeu o batismo com o Espírito Santo. E aí depois parou no meio do tempo, porque faltou alguém te ensinar o que era o batismo com o Espírito Santo de verdade. Mas quando Paulo ensina a igreja de Corinto, ele dá a ela um norte do céu. O tempo passa, a igreja deixa de ser menina, fica mais madura. Paulo começa a descobrir que o culto de Corinto, dos coríntios, já não era mais o mesmo. E então ele escreve esta carta. E aí no capítulo que eu li, no versículo 9, Paulo diz assim aos coríntios, ele está querendo dizer a seguinte palavra: Deus ama todos da igreja. Só que a todos que estão aí dentro, eu posso dizer que Deus tem um sentimento diferente. Deus gosta de alguns, mas tem uns entre vocês que Ele é apaixonado. Só que quando ele vai revelar aqueles por quem ele é apaixonado, Paulo desequilibra qualquer ser humano normal. Pergunte por quê? Ele segrega um grupo no meio da igreja. Ele diz assim: Deus é apaixonado só por gente maluca. Deus gosta dos normais,
mas Deus tem um amor por aqueles que são loucos. Deus gosta dos equilibrados, mas Deus ama aqueles que são da pá virada. Está entendendo mais ou menos isso? Deus gosta dos normais, mas Deus é apaixonado por aqueles que são vibrantes, anormais, barulhentos. Deus é apaixonado por eles. O versículo 9 do capítulo que eu li, num desenho científico, Paulo está dizendo que Deus ama gente esquizofrênica, gente maluca. A esquizofrenia é uma doença mental. Todo ser humano tem a sua psique, e a psique humana, ela é sustentada por um tripé. Toda mente humana, ela é sustentada por 3 perninhas. Quando uma das perninhas tombam, a mente humana se dissolve, a pessoa fica louca. Por exemplo, todo ser humano normal só vê o que todo ser humano normal vê. Quando um ser humano vê o que ninguém está vendo, alguém diz: você precisa ir ou num centro espírita, ou lá naquela igreja, ou você vai para o hospital. Todo ser humano normal só ouve o que todo ser humano normal ouve. Mas quando existe no nosso meio alguém que escuta vozes, alguém diz: ou você vai no centro espírita, ou vai naquela igreja dos crentes, ou você vai para um hospital de loucos. Todo ser humano normal só sente o que todo ser humano normal sente. Está um frio de rachar lá fora, todo mundo de blusa de lã, e tem um de camisa regata, camiseta regata. Alguém diz: gente, interna ele porque ele é louco, porque ele está sentindo diferente de todo mundo. Era para todo mundo estar sentindo frio, mas ele está sentindo calor, e vice-versa. Então toda vez que um ser humano vê o que ninguém vê, ele é esquizofrênico. Quando ele ouve o que ninguém ouve, ele é esquizofrênico. E quando ele sente no sentido contrário, ele é esquizofrênico. E a esquizofrenia é tida como uma patologia horrível. Ninguém quer ficar do lado de um louco. Aí Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: Deus gosta dos normais, mas ele ama os esquizofrênicos. Está aqui. Olha o que ele diz: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração humano, é o que Deus tem reservado para aqueles que Ele ama. Deus ama. Eu quero, com todo respeito, pedir àqueles que são normais que não me levem a mal, mas eu vim nesta madrugada pregar só para gente louca aqui dentro, porque só loucos entendem a linguagem que eu tenho para pregar. Respire fundo aí, venha comigo numa viagem. Quando Deus criou a raça humana, Deus deu ao homem 5 talentos. Quantos talentos eu disse? Deus deu 5 talentos que a ciência colocou o nome de serem sentidos. Seriam 5 sentidos. Entenda que estes 5 sentidos Deus não deu a todas as criaturas por Ele criado. Deus não criou só homens, Deus criou anjos e criou animais irracionais. Nem anjos e nem animais irracionais têm os 5 sentidos. Somente o homem tem os 5 sentidos. Quais seriam eles? Visão, audição, tato, paladar e visão. Repetindo: visão, audição, paladar, tato e olfato. Só assim que eu nunca me troco, eu tenho que ir apontando os dedos. Deus deu esses 5 sentidos para os homens. Pastor, os anjos não têm esses 5 sentidos? Não, não tem. Anjo não tem paladar, porque anjo não come. Anjo não tem olfato, porque ele não precisa respirar. Ele não precisa, ele não tem um pulmão para receber oxigênio. Nós só sentimos o cheiro porque nós temos um pulmão para colocar oxigênio. O anjo não precisa disso. Então Deus não deu esses sentidos a qualquer um. Deus deu esses sentidos à raça humana, porque a raça humana é a raça a quem Deus deu um reino. Deus não deu reino aos anjos, Deus não deu reino ao diabo, Deus deu reino à raça humana. Não existem 3 reinos, como as pessoas sempre dizem. Até eu já preguei, porque eu errei. Muitas vezes me ensinaram, no culto me diziam que o diabo tinha um reino, o reino das trevas. Aí eu fui procurar onde fica o reino das trevas, nunca encontrei. Não, pastor, é o inferno. Pois é, se o inferno é o reino das trevas, nem lá o diabo manda, porque a chave do inferno Jesus tomou da mão dele. Só existem 2 reinos: o reino dos céus e o reino da terra.
Vou repetir: só há o reino dos céus e o reino da terra. Aí Deus olhou para esse mundo e disse assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou plantar o reino dos céus na terra. Jesus entrou nesse mundo dizendo o quê? Eis que eu vos trago o reino de Deus. O reino de Deus está implantado nesta terra. Então o diabo morre de ciúmes de mim, de você, de Deus, de tudo aquilo que Deus fez, porque só existe o reino dos céus e o reino da terra. Então, para esses dois reinos, Deus deu aptidões e habilidades espirituais e habilidades materiais. A matéria funciona na matéria, o espírito funciona no espírito. Demônios, por mais forte e poderosos que são, não podem atuar neste planeta, a não ser que os donos do planeta permitam. Você sabia disso? Vou repetir: pode ser o maior de todos os demônios, pegue uma potestade maligna, pegue o maior deles, o todo poderoso deles. Se ele chegar aqui agora e tentar tocar em mim, ele não consegue, porque ele é etéreo, ele é eterno, ele é espírito, ele é translúcido, ele não é deste mundo, ele não tem átomos. Os átomos é que criam a matéria. A matéria é um presente de Deus para nós, para a raça humana. O diabo odeia o ser humano por causa disso. O diabo tenta nos imitar, porque ele tem ciúmes de nós. Pastor, como assim? Ninguém me falou isso. Pois o diabo tem ciúmes de você, e eu provo isso para você. Alguém aqui já passou perto de uma encruzilhada alguma vez? Quem já passou perto de uma encruzilhada? Alguém lembra do sacrifício que estava na encruzilhada? Desenha para mim, o que tinha lá? Galinha, farofa, cachaça, caldo, carne, vai, charuto, vela, pipoca. Pronto, todo mundo já viu. Pois bem, então escute bem. O diabo pede esses sacrifícios aos seus cavalos, e as pessoas que o amam vão e entregam para ele. Engraçado, ele é espírito, mas ele pede matéria. Ele é espírito, mas pede matéria. A matéria é dada para ele, sim ou não? Sim. Quando as pessoas vão embora, os demônios dizem: oh, grande Lúcifer, olha como eles te amam, te deram tudo aqui. Então, olha, tudo isso é para você. E o diabo se sente o cara. Só que olha a desgraça. Ele olha e olha e olha e olha. Ele não consegue levantar um grão de farinha. Se ele tentar pegar, ele não toca, ele é espírito. E se ele colocar na boca, ele não sente sabor, porque Deus não deu paladar a ele. Ele não sabe o cheiro e o perfume que tem a comida, porque isso Deus deu a mim, deu a você, não deu a ele. Não, você quer virar esse lugar do avesso? Respire fundo aí. O Todo-Poderoso do inferno está olhando o sacrifício com os olhos, lambendo com a testa. Aí de repente chega uma criaturinha desse tamanhozinho assim, uma formiga. A formiga chega no sacrifício dele, ela põe nas costas um grão de farinha e vai embora. E o diabo perde para uma formiga. Mas tem coisa pior, pergunte o quê? Aquele cachorro que ninguém quer, lazarento, rabugento, fedido, cheio de mosquito em cima dele, todo mundo chuta o infeliz. O Todo-Poderoso do inferno olha o diabo chegar perto do sacrifício, o cachorro abocanha o frango, a galinha, pega tudo e leva embora, e o diabo não pode fazer nada. Mas tem coisa pior do que isso, pergunte o quê? Aquele bebum que ninguém dá nada por ele, aquele cracudo que ninguém dá nada por ele, que ninguém consegue fazer nada por ele. Ele chega no sacrifício do diabo, pega o litrão e manda para dentro. E o diabo perde até para uma formiga, o diabo perde para um cachorro e perde para um bebum. E ele vai querer enfrentar você? Dá na cara dele! Matei aqui a mandoque para basuri de candará. Segura aí. Deus deu ao homem 5 presentes. Deus deu ao homem 5 sentidos.
Pergunte para mim, para que esses sentidos, pastor? Os 5 sentidos que Deus deu ao homem é para que o homem perceba o seu reino. Os 5 sentidos naturais faz o homem perceber o reino natural que está perto dele. Com os olhos eu enxergo vocês, vejo as cores. Com o tato eu sinto a densidade dos objetos. Com o meu olfato eu sinto o perfume. Com a minha boca eu sinto o paladar. Com os meus ouvidos eu ouço vozes. Então esses 5 sentidos fazem o mundo físico ser real para mim. Vou repetir, os 5 sentidos naturais que Deus deu ao homem faz o mundo físico ser real para ele. Amém até aqui? Amém. Se ajeite na cadeira. Existe um grupo de seres humanos a quem Deus foi tão benevolente e apaixonado que Ele deu a eles um sentido extra, chamado de 6º sentido. Que as mulheres acham que elas que detêm o 6º sentido, porque elas sabem quando o homem acorda, sabe como é que ele está, como não está. Mas não é nada disso, senhoras. O 6º sentido é um presente de Deus para alguns seres humanos, não para todos, mas para alguns. E o que é que ele faz? Pergunte para mim, o que é que ele faz, pastor? Ele faz o mesmo ato dos outros 5, só que num sentido contrário. Se os 5 sentidos naturais faz o mundo físico ser real para o homem, o 6º sentido faz o mundo espiritual ser real para o homem. Por que é que você acha que numa reunião como essa, você olha para a esquerda, tem um irmão pulando, gritando, fazendo as suas coreografias, e você olha do outro lado, a pessoa está babando de sono? Por que você acha que enquanto o pregador prega, uns dá grito, pula e os outros roncam? Por que você acha isso? É simples, é porque nem todos têm o 6º sentido. É simples, é só isso. Pastor, isso aí é conversa para boi dormir. Leia a carta aos Coríntios, você vai ver Paulo dizendo assim: quando eu preguei em Corinto, eu encontrei 3 tipos de pessoas. Eu encontrei o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Olha o tamanho da bagaça. Eu encontrei o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Quem são os 3? O homem natural é aquele que nos visita pela primeira vez. O homem natural é aquele que nasceu só uma vez. Ai, Jesus. O homem natural nasceu quantas vezes? E o homem espiritual? 2. O homem natural nasceu e o homem espiritual? Agora a pergunta que não quer calar: por que a gente tem que nascer de novo? Ah, pastor, a gente tem que nascer de novo para a gente se tornar filho. Ora, Deus poderia muito bem ter nos adotado. O filho adotado também é filho, é chamado de filho do coração, sim ou não? Sim. Mas Deus não queria te adotar. Deus queria que você nascesse de novo, porque todas as vezes que nasce um ser, esse ser nasce com características genéticas da família. Ai, meu Deus, posso caminhar por aqui? Todas as vezes que nasce um ser, esse ser nasce com características genéticas da sua família. A pessoa que nasce herda características genéticas do pai e da mãe: cabelo, olhos, perna, braço, cor da pele, biologia pura. Então quando Deus disse: eu quero que você nasça de novo, Ele quer que você nasça de novo para que você passe a herdar características genéticas do seu novo pai. Não entendeu? Eu vou desenhar de novo. Deus diz assim: aquele que aceita o meu filho como salvador, eu quero que nasça de novo. Eu não quero te adotar, eu quero que você nasça para você herdar características genéticas minhas. Eu quero que você herde características genéticas minhas. Pastor, só pode dar um exemplo de uma característica genética que eu herdei de Deus Pai? É claro que eu posso. Por exemplo, você lembra antes de você ser crente como você era? Todo mundo pisava em você, você andava de cabeça baixa, você se sentia o verme do carrapato, com depressão, opressão, era uma coisa horrível. Você chorava quando alguém perguntava se você tinha pai, você dizia nem mãe. Você queria se matar toda hora. A pessoa aceitava um cabresto em cima dela, aceitava as pessoas pisarem em cima dela. Você era um ser humano sem sentido na vida. Bastou virar crente, agora não aceita mais nada de derrota. As coisas começam a apertar, em vez de você ir dormir para casa, se trancar num cantinho, olha você aqui na vigília gritando:
Ora, o que é isso? Deus nunca aceitou derrota. Você é filho de Deus, você herdou essa característica dele. A derrota nunca vai tocar você. Nunca vai tocar você. Deus nos deu características espirituais. Que pena que a igreja está perdendo isso. Meu Deus. Que pena que nós passamos tanto tempo num culto, às vezes como esse ou em outros, e falamos tantas coisas ruins, falamos tantas coisas sem sentido, atacamos as pessoas gratuitamente, batemos em pastor, batemos em itinerante. O pobre do itinerante é um saco de pancada. O pobre do itinerante não presta para nada, coitado. Só presta para ir pregar na igreja e levantar o moral do povo. Quando vai embora, todo mundo espanca ele. Quem fala de itinerante é porque morre de inveja dele. Não tem o dom que ele tem. Deus não deu o dom da itinerância para qualquer um, não. Isso não é para quem quer, é para quem Deus chama. E quando Deus chama o itinerante, amigo, você pode falar o que quiser dele, Deus sempre vai honrar essa pessoa. Porque a chamada do itinerante não vem da horizontal, ela vem da vertical. Mas voltando, tantas coisas boas para falar, e nós estamos nos perdendo. E ao nos perdermos, nós não deixamos nenhum tipo de legado para os jovens que estão vindo por aí. Os nossos filhos já não tem mais espiritualidade dentro deles. A nossa juventude é uma juventude completamente perdida. Os crentes entram dentro de uma igreja como essa ou em outras, vêm para ouvir algumas mensagens que massageiam os seus egos. Eles postam no Facebook: vou hoje no culto para ver o que Deus tem para mim. Não aceitam poder, gritos, barulhos, glórias, porque dizem que isso é para gente doida, desequilibrada. Um dia um cidadão escreveu para mim: pastor Marcos, o senhor tem algum problema na sua mente? E eu escrevi: por quê? O senhor sofre de reações psicossomáticas no seu cérebro. E eu respondi: por quê? Ora, porque o senhor grita fora de hora, o senhor pula. Aí eu comecei a pensar e falei: meu Deus, eu não grito porque eu quero, eu também não pulo porque eu quero. Tem algo aqui dentro que move a minha alma a pular e a gritar. Muitas vezes nos esquecemos que nós não andamos sozinhos na terra, somos templo do Espírito Santo. Você já viu algum crente ficar na igreja: glória ao Espírito Santo, eu te adoro, Espírito Santo? Ninguém fica. A gente diz glória a Deus e te adoramos, Jesus. Por que é que nós falamos isso? Porque quem nos estimula a adorar é quem está aqui dentro. É o Espírito Santo que diz: vai dar glória, vai adora, vai levanta a sua mão, vai faça isso, faça aquilo. Mas estamos perdendo o nosso tempo às vezes, porque nós transformamos a igreja numa reuniãozinha de pessoas importantes, sabidas e bonitinhas. Igreja não é como a Seixonoye. Nossa igreja não pode ser parecida com o Lions Club, Rotary Club, com a maçonaria. Igreja é muito maior do que isso. Isso aqui é um quartel-general. O demônio verdadeiro não está aqui dentro, não. O demônio verdadeiro está lá fora. Só que para sair lá fora e encarar o diabo, não é de qualquer jeito. O diabo não tem medo da sua gravata, amigo. Ele não tem medo da sua carteirinha de obreiro. Ele não tem medo da convenção que você faz parte. O diabo não tem medo da senhora ser poliglota, ter o anel de formatura, não. Mas o diabo é obrigado a recuar quando ele encontra um canela de fogo pelo meio do caminho dele. Você acha que eu estou na caminhada há mais de 30 anos? Por quê? Porque eu sou bonitinho? Não, eu tenho espelho na minha casa. Ai de mim se não me preparar espiritualmente. Ai de mim se não ir pelo menos umas 3 vezes por mês no meio do mato, orar e gritar igual maluco e dar tapa na minha árvorezinha que é companheira de oração. Ai de mim se eu não tivesse alguns profetas que são videntes ao redor do mundo, que oram por mim e mandam mensagens trilhando o meu caminho. Porque se você não acredita nessas coisas, eu respeito você, mas eu acredito e vivo nisso. Eu acredito, por exemplo, que neste momento nós não estamos mais em Nova Iguaçu. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: vocês ficam na terra até que alguém resolva ter cânticos espirituais, até que alguém resolva ter testemunhos para contar. Porque quando uns têm salmos e outros têm cânticos espirituais, vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Nós estamos nas regiões celestiais essa madrugada.
Eu não preciso aqui falar que você tem que fazer isso ou deixar de fazer aquilo. A minha função como profeta nessa madrugada é pedir que Deus derrame azeite sobre a sua vida. É pedir para que Deus te dê poder, unção, força, para quando você atravessar aquela porta, não ficar na sua frente Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, tranque a rua, Preto Velho. Deus quer te dar uma unção poderosa. É isso que nós precisamos. Tendereis e ondrevelessuri de candaranda, naravassora de harabácias. O que Deus quer te dar nesta madrugada são coisas que ninguém viu, são coisas que ninguém ainda ouviu, e são coisas que não subiu ao coração do homem. Existem duas maneiras de você passar o seu ministério, a sua vida nessa terra. Uma é você passar contando histórias, a outra é você fazendo história. Você pode viver uma vida sendo influenciado, ou passar uma vida influenciando. É você quem determina o que você quer. E se você é aquele crente que tem sobre si um espírito de piolho, e eu repreendo esse espírito nessa noite. Sabe o que é espírito de piolho ou não? Piolho é aquele bichinho que anda pela cabeça dos outros. Se você é um desses crentes que fica pensando no que os outros vão pensar antes de você fazer, você nunca vai a lugar nenhum. Você nunca chegará a ambiente algum. Ah, pastor, mas e os homens? Os homens? O que tem os homens? O que é que um homem pode fazer com alguém que tem uma vocação divina? Me diga. Me fale. Não, pastor, os homens podem fazer o quê? Quem é o homem? Quem é o homem perto daquele que te chamou? Homem tira o que o homem dá. Meu Deus. O que Deus dá. O que Deus dá para nascer um macho que tire. E eu não estou falando de coisas que eu ouvi falar, eu falo de coisas que eu vivo. Você já me conhece, eu sou o pastor Marco Feliciano, prazer. Eu sofro igual sovaco de aleijado. Opa, desculpa, isso agora é politicamente incorreto, então tem que falar certo. Eu sofro mais do que axilas de pessoas portadoras de necessidades especiais. Eu já enfrentei o inferno inteiro. E já enfrentei os homens também. Confesso a vocês que é melhor enfrentar o inferno. Porque o diabo, ele te respeita. Homens não te respeitam. Principalmente quando sentem inveja de você. Principalmente quando veem que Deus te deu um brilho próprio. Principalmente quando percebem que você não é normal. Quando olham e veem que você é um daqueles seres humanos que nasce de 100 em 100 anos, que tinha tudo para dar errado, mas onde você põe a mão as coisas prosperam e vai crescer. Aguenta. O que eu faço, pastor? Aguenta. Suporta. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E se a porta fechar, pastor? Fecha uma, Deus abre 10. E não tem I, nem A, nem E, nem U. Aquele que sabe que está no centro da vontade de Deus, se levantar 11 mil demônios contra ele, 1000 cai de um lado, 10 mil cai do outro lado, e ele não pode ser atingido. Mas para isso você tem que acreditar em si mesmo. Acredite em Deus e acredite em si mesmo. Porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Se você ter que ter a aprovação de todas as pessoas que estão ao seu redor, você não irá a lugar nenhum. Se a senhora, senhorita ou senhorito é daqueles que para tirar uma foto e postar no Facebook tem que tirar 50 antes, 50 selfies para escolher uma, eu tenho pena de você. Porque você vai postar sempre aquilo que você não é, fora os filtros que você é obrigado a colocar. Isso já mostra que você é uma pessoa que não tem amor próprio. Isso já mostra que você é uma pessoa que está insatisfeita com aquilo que Deus te deu. Pastor, como assim? Você é a imagem e semelhança de Deus.
Você pode não ter tudo aquilo que você quer na vida, mas você tem tudo o que você precisa. E se tiver alguma coisa que você possa fazer para melhorar, faça, seja feliz, mas pare de ouvir esses derrotados. Pare de ouvir esses coveiros de igreja. Pare de ouvir esse pessoalzinho que fica te seguindo no Facebook para esculhambar a sua vida. Pare de pensar em likes. Pense no céu. Pense naquele que te ama. Pense que é um Deus que pode te pegar do monturo e te colocar no alto de uma montanha. Pense num Deus que pode te dar coisas que Ele nunca deu a ninguém. Mas Deus só fará isso se você for amigo dEle. Seja amigo dEle. Eu estava em Brasília dia desses, estava passando num corredor, tinha uma comissão funcionando. Os deputados me viram e me chamaram: ô pastor Marcos, o senhor pode entrar aqui? Eu falei: posso. Cheguei lá, tinha uns deputados, eu falei: pois não. Um deles falou assim: ô pastor, o senhor pode fazer uma reza brava para nós aqui? E eu falei: tem que ser braba? Ele falou: tem. Então vamos fazer uma reza braba. Juntei eles, fizemos uma rodinha, peguei na mão, começamos a... Falei: vamos rezar. E fiz aquela oração de crente de monte, sabe? Você grita, pula, fala em línguas. Eu de abrir o olho de vez em quando, tinha uns que faziam assim, opa! E orando, e foi. Quando eu terminei de orar, soltamos as mãos. Uns estavam assim, ó. Nossa, arrepia tudo a gente. Um falou: ô pastor, seu santo é forte, né? Falei: você não sabe quão forte é o meu santo. Aí um deles falou assim: ô pastor, ensina a gente a ter o corpo fechado. Eu segurei para não rir, né? Eles estavam apavorados. Eu disse: como assim? Ô pastor, ensina nós a ter o corpo fechado, porque se acontecesse com a gente a metade que já aconteceu com o senhor, a gente estava morto, pastor. Eu falei: não entendi. Pastor, tudo que acontece com o senhor vai para o Jornal Nacional. E era para destruir o senhor. Todo mundo já achou que o senhor já tinha morrido um monte de vezes. E quando a gente vai lá na missa de sétimo dia, tem um bilhetinho: desculpa, mas já ressuscitei. Pastor, como é que o senhor faz para isso? Aí eu falei: vou contar para vocês o meu segredo. O meu segredo é que eu tenho promessas. Promessas feitas por Deus. Não são promessas feitas por homens. Porque o que o homem fala, geralmente ele não cumpre. O homem promete sentado e não sustenta em pé. O homem promete na hora da emoção, ou quando quer alguma coisa sua, e depois ele te abandona. Deus não. O Senhor deixou no Velho Testamento escrito: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender das coisas que eu falo. Quem tem promessa de Deus está imortalizado em vida, até que se cumpram as promessas que Ele te fez. Vou fazer a equação mais lentamente. Todo ser humano que tem uma promessa que veio da vertical, do céu, ele está proibido de morrer, até que se cumpra na vida dele cada uma das palavras faladas. Pastor, como assim? Jesus endureceu a lei. O Pai falou no Velho Testamento: não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das coisas que falo. Jesus veio no Novo Testamento e endureceu a lei. Ele disse assim: vou falar mais forte do que o meu Pai. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não passam jamais. Aí uns deputados falaram: pastor, como é que faz para a gente ter essas promessas? Eu disse: na cidade de vocês tem igrejas? Aí um falou: nossa, tem uma igrejona. Ela falou: não, já começou errado. Falei: tem alguma igreja, deixa eu desenhar, tem alguma igreja pequenininha e barulhenta? Aí um levantou: na minha lá tem um povo que grita sem parar. Eu falei: é nessa que você vai. Mas pastor, por quê? Eu falei: por que não? Você não quer receber o que eu recebi? Vai nessas igrejinhas, daquelas irmãzinhas do coque, daquele povo que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, analfa de pai e beta de mãe, e senta lá no meio daquela igrejinha. E o que é que eu faço, pastor? Não precisa fazer nada, só entra e senta.
Porque se o povo for do jeito que eu estou falando, antes do culto terminar, Deus vai falar com você. Se eu estivesse pregando no norte, no nordeste, no sudeste do meu país ou no sul, eu teria dificuldades de explicar o que eu estou explicando aqui. Mas eu estou pregando no Rio de Janeiro. Esse povo não é normal. Carioca não é normal. Fluminense não é normal. A igreja carioca é a igreja mais poderosa do Brasil. Eu sou de São Paulo, você também, Samuel. Você sabe que eu estou falando é verdade. Porque vocês aqui lidam com a violência diária. Vocês lidam com demônios diários. Vocês lidam com situações horríveis. O Rio de Janeiro está falido. O Rio de Janeiro passa por um problema de caos. Está acabado. E para ser crente aqui tem que ser 10 mil vezes mais crente do que em qualquer outro estado do Brasil. Agora veja só, é de um lugar como esse, onde abundou o pecado, que vai superabundar a graça. É de um lugar como esse que Deus pode levantar o herói que o Brasil precisa. É de uma igreja como essa que Deus pode levantar o profeta que nós precisamos ouvir. Então, carioca, se descobre desta terra e seja tomado pelo Espírito Santo nesta madrugada. Eu me reuni com a minha família dia desses, estava em oração, sentei na minha cama, minha esposa ficou do meu lado e veio minhas 3 filhas. Eu tenho uma filha de 22 anos, uma de 16 e uma de 15. Fizemos um culto naquela cama. Terminou o culto, cada uma ia se dirigir para o seu quarto. Eu disse: eu quero orar por vocês. Aí todo mundo se abraçou em mim e eu comecei a orar. E o Espírito do Senhor me deu uma oração. Eu me emocionei muito na oração. E Ele falou comigo: por onde você passar, quando eu te lembrar, refaça essa oração. E a oração foi essa: Deus da minha infância, visita os meus filhos. Deus da minha infância. Quem é o Deus da minha infância? O Deus da minha infância é o Deus do salãozinho pequeno. É o Deus do pandeiro e da sanfona. É o Deus do presbítero barrigudo com a gravata por cima da barriga. É o Deus da harpa cristã. É o Deus do hino 15 da harpa. Ó, como cego eu andei e perdido eu vaguei, longe, longe do meu Salvador. É o Deus dos folhetinhos que eu entregava no ponto de ônibus. É o Deus dos cultos ao ar livre, com um microfonezinho ligado numa caixa de som, uma caixa ligada numa bateria de carro. Era o Deus que me fazia ir na rodoviária de Ribeirão Preto e pregar no meio dos drogados e prostitutas, quando eu era só um moleque. O Deus que me fazia acreditar em profecias, que me fazia respeitar pastores, que quando me fazia entrar na igreja não me deixava quieto se eu não chegasse pelo menos 10 minutos antes do culto começar, para dobrar o meu joelho e orar. Porque chegar depois que o culto tinha começado era uma vergonha para a gente. Era o Deus que me surpreendia em todo o culto. Cultos que eu não queria que acabasse. Cultos que eu nunca troquei pelo jogo do Brasil. Cultos que eu nunca troquei pelo Big Brother. Cultos onde aquelas irmãzinhas que mal sabiam ler e escrever falavam para mim: se você acreditar, Deus vai te levantar nessa terra. O meu sonho é que o Deus da minha infância invada esta igreja nesta noite e tome o seu coração na mão dele, garoto. E tome o seu coração na mão dele, moça. Porque o meu tempo já está passando. Alguém pode dizer que eu sou novo ainda, com 44 anos, mas eu sou rodado demais. 80 países do mundo, 4.000 cidades do meu Brasil, 20 milhões de DVDs esparramados em 3 idiomas, 20 livros escritos, deputado federal. Minha barba está branca, eu não tenho mais força para pregar, meu pulmão já não aguenta mais. Eu encosto e durmo em qualquer lugar que eu encosto.
Não estou reclamando, Deus sabe disso. Mas eu fico pensando, e a próxima geração? Como será? De onde vem? Que Deus eles vão pregar? Que experiência vão contar? Nossos púlpitos estão se transformando em picadeiros. As pessoas vão para a igreja para dar gargalhada de alguém que sabe falar bonitinho. Estamos trocando o evangelho verdadeiro por mensagens de autoajuda. E se você quer mensagem de autoajuda, por favor, não precisa vir à igreja. Economize tempo, vá a uma banca de revista e compre o último livro do Dr. Lair Ribeiro, 57 razões porque mesmo vesgo eu pareço Brad Pitt. Vai lá, compra um livro desses. Aqui não é lugar de autoajuda, aqui é lugar de ajuda do alto. E o que tem que descer do alto é o poder do Espírito Santo. E se o Espírito Santo tomar o seu corpo nesta noite, as suas mãos podem curar os enfermos. Onde a planta do seu pé pisar, o Senhor te dará por herança. Quando você abrir a sua boca, o Senhor expulsará os demônios. A sua sombra pode levantar paralíticos. Eu prego para uma geração que pode ser usada. Reage! E a esses crentes faladores, deixo só um recado, que quando olham para mim dizem assim, mas ele mudou. Claro que eu mudei. Eu não sou uma estátua. Quem usa o Bombril já há mais de 15, 20 anos, sabe que a embalagem dele muda, porque tem que ficar moderna, mas o conteúdo é o mesmo. Alguém entendeu aí? Eu mudei por fora e para melhor. Minha mulher falou assim, meu Deus, você está mais bonito agora que quando a gente se casou. Deus tem feito um milagre na sua vida. Mudar por fora não é o problema é quando você muda por dentro. Porque se você entrasse aqui dentro e só me ouvisse pregar de olhos fechados, você ia ouvir a voz do menino da Vila Tatu, do menino que começou a pregar 30 anos atrás e nunca parou até hoje. Mas nós medimos as pessoas pela roupa, pela aparência, medimos as pessoas por momentos únicos, esquecemos tudo que a pessoa fez. Esse é um defeito que a igreja tem. A igreja tem um defeito maligno. Faça 99 coisas boas e vão te chamar de anjo. Depois faça só uma coisa ruim e o seu passado é todo esquecido. Isso é a igreja. O Deus da igreja não é assim. O Deus da igreja, segundo Jó, tem uma balança na mão dele e ele pesa tudo aquilo que o homem faz. E enquanto tiver equilíbrio aqui dentro, vá em frente, toque o barco. Se caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Sai em busca dos seus sonhos, lute pela sua casa, lute pelos projetos de Deus na sua vida. E nunca se esqueça que você, mesmo vivendo nesse mundo, você pode viver aqui com um pé no outro mundo. Os seus pés podem estar na terra, mas a sua mente tem que estar no céu. Você pode sair daqui nesta noite e ter encontros sobrenaturais. Os anjos de Deus estão te acompanhando. Deus pode te visitar nesta noite com sonhos proféticos. Deus pode te fazer acordar de uma maneira que quando você olhar para o espelho você não vai nem se reconhecer mais. Por quê, pastor? Porque Ele ama aqueles loucos crentes que eu estou falando aqui. Para você, a promessa de Deus nesta madrugada é essa: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que Ele ama. Se tem alguém que ama Deus nesta madrugada, fique de pé comigo, por gentileza. Quero fazer um convite, um só. Feche os olhos e não venha por vir.
senão você vai ocupar o lugar de alguém que precisa de verdade. Incline a cabeça, só ouça o som da minha voz. Eu queria orar por homens e mulheres nesta madrugada, que estão cansados de uma vida normal, que quando entram na igreja em pleno século 21, sentem saudades da igreja do século passado. Gente que já pregou, cantou, orou, profetizou, e está parado, estatizado, sem inspiração, sem vida, e gostaria de ser renovado nesta noite. Gente que há muito tempo não fala em línguas estranhas, foi batizado com o Espírito Santo, mas nunca mais foi renovado. Gente que tem promessa de Deus, mas no meio do caminho sofreu um acidente, uma queda, um tombo. Gente que foi excluída, excomungada dos seus ministérios. Gente que os homens tiveram coragem de dizer: você nunca mais vai pregar, você nunca mais vai cantar. Eu te espero aqui na frente. Se puder vir e ficar em pé, eu agradeço, porque aí vai caber mais pessoas. Mas fique do jeito que você se sentir à vontade. Isso, venha chorando mesmo. Venha. 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 Deus vai mudar seu coração nessa madrugada. Incline a sua cabeça e aperte a mão do seu irmão com força. Meu Deus, estamos em guerra nesta madrugada. Eu tenho duas igrejas aqui reunidas. Eu tenho uma igreja que está com a vida no altar, que está cheia do Espírito Santo, que está em conformidade com a sua palavra e está tomada pela sua fé. Mas eu tenho uma outra igreja, Senhor, que está machucada. Esta igreja saiu do meio do povo e veio à frente do altar. Homens e mulheres vencidos no dia a dia. Talvez, ó Deus, vencidos porque são perseguidos, talvez porque a fé se esvaeceu. Eu não sei o que aconteceu, Senhor. Eu só sei que o Senhor hoje vai mudar a vida deles. Pai, se Tu estás nesta vigília como eu penso que estás, abre o céu sobre nós agora e comece a trovejar a Sua glória sobre nós. Traz sobre este lugar o poder da Sua palavra, transformada em unção. Renova aqueles que há muito tempo não falavam em línguas estranhas. E faz, Senhor, este lugar fumegar com a Sua presença. Revela, Senhor, revela a Sua presença, revela a Sua glória. Traz o céu sobre este lugar. Deus de Israel, eu sei que eu não vinha a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra Ti, ó Jeová. Quero ouvir um coral cantando. Nada pode intercalar no louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é Te obedecer. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra Ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte eu prefiro ser fiel. Levante a mão direita pro céu comigo. Diga comigo: todos os demônios que
que lutaram contra a minha vida, contra a minha fé, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com força. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai abraçar 7 pessoas e vai dizer a elas: nesta madrugada Deus está te dando a unção de Daniel, a unção para vencer o diabo e tocar os céus. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver onde Deus vai te colocar. 2,5, Nova Iguaçu será chamada de capital do avivamento no Rio de Janeiro. 3, jogue no chão, pise em cima. O louvor do meu coração. Se eu abro mão, abrace, 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 abrace. Esse aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou te pedir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte prefiro ser fiel.